Você vê, né? A gente sente o cheiro, né? Sente o cheiro, aí quando você fala, não, esse cheiro não tá bom. Aí vai. Quando você vê, era efetivamente carne podre. Eu tava desconfiado desse Cobori, não é? Que empresário bonzinho, empresário social-democrata, a gente, né, muito bonzinho, saiu da cadeia e de repente ficou bonzinho. Só faltava entrar numa igreja evangélica, né? Para contar as experiências de como que ele encontrou Jesus. Esse Cobori meio estranho. Agora eu recebi um vídeo dele num programa onde tem uns caras lá, acho que é não sei se é 3 irmãos, é uma coisa assim. E do lado dele tava um sujeito lá que é muito mais estranho ainda. Troleto, Bebeto, Encapeleto, o Beto, não sei, uma coisa assim. E falou umas coisas contra a Auditoria Cidadã da Dívida, organizada pela Maria Lúcia Fattorelli, e que tem 200 mil associações e sindicatos embasando. Economista para tudo quanto é lado. Inclusive já esteve no Senado, né, fazendo exposições técnicas junto com o professor Dalbor. Ele esteve aqui também conosco no passado. Então, eu falei, mas esse cara está chamando a Auditoria Cidadã da Dívida de terraplanismo econômico? Estava lá no título. De repente também chamando de escola austríaca da esquerda. Mas por que essa necessidade? Fala o que tem que falar, mas por que essa necessidade de rotular? Então tem um embate político aí. Tem um embate político. Aí não vi aqueles vídeos lá dos 3 encapetados, 3 irmãos lá, que são 3 sujeitos que não sabem absolutamente nada. Aliás, eram de direita, agora falaram que transitaram. Nem sei se eles entendem o que estão falando. Mas eles têm dinheiro para levar a gente lá. Para pessoas levar até o Haddad. Então tem dinheiro por trás. Não é 3 gato pingado, né? Aí falei, deixa eu ver, né, mais sobre este tal de camburão aí, Cambari, Cobori. Alguma coisa Bori. Eu vou mostrar para vocês, gente. Reparem como ele cai em contradição na fala dele. Eu vou deixar vocês pegarem a contradição. Tá? Depois eu volto comentando. Olha só o elemento nipônico. Esse é outro elemento nipônico. Empresário bonzinho. Dá uma olhada nisso. Auditoria, esse negócio de auditoria, apesar de muita gente dizer que tem que ter auditoria, eu, particularmente, como trabalhei mais de 30 anos no mercado financeiro, eu acho que isso tem muita falta de embasamento. Eu acho que a auditoria, quando eles falam, é por que se pagam muitos juros e tal, mas não porque a dívida está sendo paga de forma errada, não. Está sendo paga agora, como subiu a taxa de juros. Eu acho que a taxa de juros é muito alta, paga-se muito pela dívida pública. O grande problema fiscal do Brasil é o déficit nominal, né? Quando você inclui o pagamento de juros da dívida, esse montante vai chegar a quase 1 trilhão agora de reais de pagamento só dos juros da dívida. O que gera muita dúvida quando eles falam auditoria da dívida pública, e aí eu acho que tem a ver um pouquinho com essa informação que você colocou, que paga as sobras de caixa do banco, não é isso. Todo dia, quando se fecha o mercado, não é sobra de caixa, é dinheiro que está parado nos bancos, nos fundos de investimentos, no mercado como um todo. Então qual que é a lógica? Esse dinheiro, as reservas
né, que são colocadas no Banco Central, são remuneradas pelo Banco Central. Por quê? Porque no limite, se não se fizesse isso, dinheiro não pode ficar parado embaixo do colchão, grosso modo aqui falando de forma popular, esse dinheiro seria trocado no mercado, seria emprestado entre uma instituição e outra, um banco e outro, e no limite dessas trocas aí, a taxa de juros ia começar a cair tendendo a zero. E sob o ponto de vista da lógica da política monetária, isso não pode acontecer. Então, por isso, o Banco Central remunera todas essas sobras que estão nos fundos de investimento em todo o sistema financeiro, que é mais de R$1 trilhão também, que são remunerados todos os dias. Sacaram, gente? Primeiro, ele confessa já de cara que ele trabalhou, né, que a indisposição dele para com a posição é que ele trabalhou 30 anos no mercado financeiro, quer dizer, enriqueceu no mercado financeiro. Não é um empresário de produção, portanto. Empresário do mercado financeiro. Ali ele ganhou dinheiro. Então, só de ele falar isso e dizer que é por conta disso que ele vai falar contra a auditoria da dívida, já parece que revela tudo, né? Porque posições técnicas, elas funcionam na base dos interesses das classes sociais. Isso é uma descoberta do Marx que não precisava o Marx descobrir, né? Então, a primeira coisa é que ele se põe como alguém do mercado. Aí ele diz, não sei se vocês repararam, que não se pode fazer a auditoria da dívida. Só que ele desconhece que a história da auditoria da dívida não é assim, ó, vamos fazer a auditoria da dívida, isto é a bala de prata que resolve tudo. Não, isso é um mote, é uma instituição, auditoria da dívida, porque a Fatorelli foi auditora de dívida no exterior. Então ela tomou este know-how como nome da instituição, mas não que a solução para o Brasil seja a auditoria da dívida, ela não fala isso. São inúmeras as iniciativas da auditoria da dívida. Então, ele sabe disso, mas já omitiu. Ou seja, a auditoria da dívida é a auditoria da dívida para resolver os problemas do Brasil. Não, não é isso. Agora, quando ele vai dizer que termina o dia e não tem sobra de caixa nos bancos, ele usa de um sofisma. Qual? Ele não é sobra de caixa nos bancos, é dinheiro parado. Caramba! E dinheiro não pode ficar parado, mas é exatamente esta a questão. Não é a mesma coisa que eu dizer o seguinte para você, ó, isso daqui não é sobra, tal, porque sobra dinheiro parado, e nós não vamos deixar o seu dinheiro parado, nós vamos remunerar com juros. Caramba! Quer dizer que a sobra é só dinheiro parado? Não, a sobra é exatamente isso. É aquilo que não está aplicado e vai ganhar juros pelo Banco Central determinando. Então, a terminologia aí não importa, né? Ele tem que saber o que é falado. E ele está dizendo que sobra seria dinheiro parado, então não pode ficar parado. Mas quem que disse que a sobra é dinheiro parado? A sobra é remunerada. Bom, aí ele vai mais um pouco e diz que pela lógica do sistema monetário, não pode deixar de pagar. Bom, pela lógica do sistema monetário não pode, mas, né? O problema é quanto se paga de juros. Aí ele vai dizer que o problema é uma questão dos juros nominal. Esse é o problema. Ele reduz a uma questão de nome, como se não tivesse luta política. Ou seja, o governo revela que paga um tanto, mas paga outro tanto. O governo revela que paga a dívida, mas na verdade paga uma dívida acrescida de juros, ou seja, paga só os juros.
Então, se o governo revelasse isto, tudo estava resolvido. As pessoas tomariam consciência disso e iriam se revoltar contra o governo ia baixar os juros. É isso que ele pensa. Imagina! Quem é que não sabe que o governo está pagando de dívida os juros também? Pouca gente não sabe. Isso já virou um consenso. Já virou uma informação que todo mundo sabe. Então não é por conta de saber ou não saber isso. Aí ele continua mais um pouco e morde a língua. Por quê? Porque no final ele chama aquilo que sobrou de sobra. Reparem no final, ele fala a sobra. Então é a sobra sim. Ele mesmo revela que é a sobra. Ele nega no início, depois afirma no final. É a sobra do caixa dos bancos. Esse dinheiro que não vai ficar parado, vai ser acrescido de juros. Então toda essa fala dele é um sofisma para, de certo modo, dizer que o trabalho da Fattorelli é ingênuo, que é uma bobagem, que é a escola austríaca da esquerda, que não sabe o que estão falando. Ora, gente, essa é a posição do mercado financeiro, a posição de aplicador, que ele é, e continua assim. Eu acho que vai haver casamento nisso daí. Casamento de quem? Dele com o Edu Tonteira. Eles vão chegar ao final no altar, em Campinas. Vai dar nisso. É muita cara de pau dessas pessoas do mercado, não? Meu Deus do céu. Pior é os asseclas, né? Os asseclas, né? Para fomentar isso. De repente esse cobora aparece em tudo quanto é lugar. Vocês já repararam? Daqui a pouco a gente volta.